Vejo vários visitantes entre nós, uma alegria receber cada um de vocês aqui no nosso meio. Esperamos que a sua presença seja de um tempo gostoso, você seja edificado, você saia daqui renovado na palavra do Senhor, na presença do Senhor, com a comunhão do povo de Deus. Que você queira voltar também. Para quem não sabe, nós estamos ao longo desse ano de 2024 trabalhando esse tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como um tema para aprofundar o nosso compromisso com Deus, aprofundar a nossa experiência com Jesus, a nossa espiritualidade, a nossa vida, a nossa vivência com o Senhor Jesus. E eu espero que a cada domingo você saia daqui mais consagrado ao Senhor. Nós estamos usando então para falar sobre esse tema de compromisso, o livro dos Hebreus. E eu gostaria de compartilhar com vocês Hebreus capítulo 3. Palavra que Deus falou no meu coração. E eu compartilho com os irmãos essa noite. Hebreus capítulo 3. Nós vimos já capítulo 1, capítulo 2, chegamos agora no capítulo 3. E o autor, quem escreveu aos Hebreus, começa a subir o tom. Para quem está ouvindo, às vezes a pessoa não gosta muito não, né? Que alguém sobe o tom com a gente, não é? Mas às vezes a gente precisa subir o tom com alguém. Esses dias a Adri compartilhou com a gente uma experiência lá. De vez em quando chamam ela para fazer parte de algumas comissões. Chamaram ela para fazer parte de uma comissão para analisar uma servidora que trabalha no PSF e que estava lá no PSF pintando o cabelo, colocando uma sacola na cabeça e atendendo o pessoal no PSF. Imagina que legal a cena, né? Você chegar no PSF, um posto de saúde da família, e a pessoa com a sacola do São Michel na cabeça porque pintou o cabelo. A prefeitura abriu um processo administrativo, né, para chamar a pessoa e falar, escuta, e aí? Vai pintar o cabelo no horário de serviço? É esse tipo de coisa, mais ou menos, que de vez em quando a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que subir o tom com a pessoa, não é? Para ver se a pessoa acorda. Às vezes a gente faz isso com o filho em casa, às vezes a gente faz isso com a pessoa que a gente acha que já está mais madura, mas de repente dá sinal que não está tão madura. A gente sobe um pouquinho o tom. O autor aos Hebreus está começando a fazer isso a partir do capítulo 3. Ele está subindo um pouquinho o tom aqui com o pessoal, para ver se o pessoal acorda, para ver se o povo de Deus desperta do sono. Eu queria chamar a sua atenção, para que você saia daqui despertado hoje, para que você saia daqui atento com a orientação da palavra de Deus. Vamos ver o que o autor aos Hebreus então escreve aqui no capítulo 3. Diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Até aqui por enquanto. Meus irmãos, nós temos aqui o autor da carta aos Hebreus, ou desse sermão profético que foi enviado aos Hebreus e está à nossa disposição hoje. E ele já começa dizendo o seguinte: Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Moisés. Jesus é mais importante que Moisés. Jesus tem um lugar mais digno, é mais poderoso que Moisés. Que ousadia falar isso para hebreu.
um povo que tinha o Moisés em alta conta. Provavelmente Moisés foi o maior líder espiritual do Antigo Testamento. Porque Moisés liderou o povo, ou Moisés dirigiu uma empreitada que marcou a história do povo de Deus. Moisés foi chamado por Deus para enfrentar Faraó, para auxiliar Deus na libertação do povo que estava escravizado no Egito. Uma grande tarefa. Enfrentar o maior reino daquela época. Enfrentar o rei mais poderoso daquele tempo. Tudo para que o povo de Deus fosse liberto. Moisés fez isso, Moisés enfrentou o Faraó, recebeu várias recusas de Faraó, vieram as 10 pragas, e então depois da 10ª praga, quando foi estabelecida a Páscoa, um tempo maravilhoso, inclusive a gente se aproxima da Páscoa, né, para lembrar, Moisés consegue libertar o povo de Deus, e vai caminhar com esse povo em direção à terra prometida. Moisés lidera esse povo em direção a essa caminhada, em direção ao objetivo que era Canaã, era a terra prometida. Moisés assumiu na história um papel importantíssimo. E de repente vem o autor de Hebreus e fala para os hebreus, olha, Jesus é mais importante que Moisés. É uma grande mudança, uma mudança de paradigma. Aquela figura que era mais importante, de repente eles descobrem que tem alguém que é mais importante. É Jesus. O autor aos Hebreus está declarando isso. Ele já falou que Jesus é a voz de Deus, falou que Jesus é maior que os anjos, falou que Jesus é o autor da salvação, agora vem e declara que Jesus é maior que Moisés. Uma grande ousadia. Mas uma verdade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador, é o Messias. Jesus é aquele que Moisés mesmo anunciou, que Abraão esperou, mas não viu, pelo qual Moisés trabalhou, esperou, mas não viu, pelo qual os profetas anunciaram, trabalharam, mas não viram. Jesus é a figura mais importante que nós encontramos na Bíblia. Jesus deve ser, para nós, a pessoa mais importante, a referência mais importante, o paradigma espiritual mais importante. Esse autor está trabalhando o coração dos hebreus para mudar o paradigma espiritual deles. Olha, Moisés cumpriu o seu papel, agora nossa referência é Jesus. Nossa referência é maior, mais importante. Nós vamos pular o versículo 6. Agora nós vamos para o versículo 7, que diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, já ouviram esse versículo hoje? Salmo 95, ele está citando aqui o salmo que foi lido. Versículo 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Até aqui por enquanto. Esse trecho está fazendo referência ao Salmo 95, que está fazendo referência a um trecho de Números, capítulo 14, onde o povo de Deus, liderado por Moisés, demonstrou uma rebeldia muito grande. O povo começou a murmurar. Aquele povo que foi liberto do Egito, que viu a poderosa mão de Deus agindo, queria voltar para o Egito. Começou a falar, melhor a gente ter ficado no Egito. Melhor não ter trazido as mulheres e crianças para morrer no deserto. Nós não queremos mais esse caminho. Povo de Deus, meus irmãos, rejeitando o caminho de Deus. E aqui nesses versículos nós vemos que o povo endureceu o coração, o povo tentou Deus, colocou Deus à prova,
e caminhou no deserto por 40 anos, uma peregrinação desnecessária. Já fiz uma mensagem aqui com vocês, não sei se vocês lembram, que o povo de Israel, depois que atravessou o Mar Vermelho, 11 dias de caminhada, eles chegaram em Cades Barneia e avistaram a terra prometida. 11 dias de caminhada. Você sabia disso? Da onde eles saíram, depois que cruzaram o Mar Vermelho, até Canaã, no máximo 12 dias de caminhada. E eles chegaram lá em Cades Barneia e avistaram a terra prometida. Quiseram entrar? Não quiseram. Mandaram espias. Vai lá espiar. 8 espias voltaram falando: não vamos não. O povo lá é danado. Tudo do tamanho do pastor Walter. Forte, grande, guerreiros, não vamos. 2 espias falaram: gente, nós não cremos no que Deus tem para nós. Por que não vamos? E o povo não foi, meus irmãos. Resultado, 40 anos vagando espiritualmente num deserto. Hebreus está recontando essa história. Hebreus está dizendo: olha, Moisés não é o líder mais importante. E o povo, quando estava sendo liderado por Moisés, não conseguiu chegar na terra prometida. Nem Moisés entrou. O povo pereceu. Por quê? Por que será que esse povo não conseguiu chegar na terra prometida? Nós temos a resposta. Vamos ver? Quero ler com vocês agora, a partir do versículo 15. Então nós temos ali no versículo 15. Perdão, 16, meus irmãos. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos, o povo parou de crer no Deus que tudo pode. O povo cultivou descrença, começou a desconfiar de Deus. E pereceu no deserto. Aquele povo que viu Moisés transformar o seu cajado em serpente, aquele povo que viu as 10 pragas, viu as rãs, os gafanhotos, a água virar sangue, aquele povo que celebrou a Páscoa, que saiu andando e cruzou o Mar Vermelho a seco, aquele povo que comeu do maná, aquele povo que não passou frio à noite, nem calor de dia, esse povo duvidou do Senhor. E disse aqui para nós, os 2 últimos versículos, 18 e 19, no 18, que eles foram desobedientes, no 19, que eles tiveram incredulidade. Meus irmãos, a incredulidade gera desobediência. Quando a gente começa a desconfiar de Deus, a gente desobedece. Quando a gente começa a duvidar do que Deus tem para nós, a gente não atende à vontade de Deus. Moisés foi um líder muito bom. O povo de Deus teve a experiência fantástica de conviver com Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Quase ninguém teve esse privilégio de trazer nos braços os 10 mandamentos, a orientação do Senhor. O povo foi conduzido por Moisés, mas foi insuficiente para chegar na terra prometida, para chegar em Canaã, aonde Deus queria que eles estivessem. Esse povo salvo das mãos dos egípcios não chegou lá. Esse povo que comeu do maná não chegou lá. Esse povo não creu, desobedeceu e por isso não entrou na terra prometida. Pereceram no deserto.
pereceram no deserto. A desobediência, meus irmãos, nos leva a perder grandes bênçãos. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Olhem para mim. Quando nós decidimos não obedecer à vontade de Deus, nós estamos assumindo o risco do caminho que nós vamos percorrer. Deus queria o povo dele lá na Terra Prometida. Lá que Deus queria. O que tinha lá? Terra que mana leite e mel. Era uma terra que não precisava plantar, já estava tudo plantado. Quando os espias voltaram falando, os espias dizem, olha, é farta demais, tem de tudo. O que planta dá. Parece a terra do Paraná. Terra roxa, terra boa. Plantou, nasceu, deu, colheu. Terra abençoada, não precisa cultivar abelha, já tem mel em abundância. Não precisa cultivar gado, já tem. Meus irmãos, entre onde o povo de Deus estava e onde Deus queria levar o seu povo, havia um caminho de obediência a ser percorrido. Mas o povo não chegou naquele lugar que Deus preparou, porque desobedeceu, porque pereceu no meio do caminho. Então Hebreus está começando a subir o tom aqui com seus leitores, dizendo, olha, esse povo perdeu a oportunidade de desfrutar de bênçãos maravilhosas que Deus reservou para eles. Porque desconfiaram, porque tiveram incredulidade e desobedeceram. Desobedeceram. Pergunta, o que isso tem a ver com a gente hoje? Vamos olhar no texto, o que tem a ver com a gente? Vamos lá no versículo 6 que a gente pulou, nós não lemos. Vamos ler agora, para descobrir o que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje. Versículo 6. Diz assim, Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ele vinha falando aqui que Moisés foi fiel no serviço a Deus, no serviço à casa de Deus. Mas ele vem e mostra que mesmo Moisés tendo sido fiel, o povo não chegou aonde devia chegar. Hoje, meus irmãos, por quem que nós somos ministrados? Por Moisés? Disse o versículo 6 que nós somos ministrados por Jesus, que agora não serve mais a um santuário, mas ele ministra onde? Onde Jesus ministra hoje, meus irmãos? Diz no versículo 6, em sua casa, a qual somos nós somos a habitação de Jesus. É no nosso coração que Jesus ministra, é nos corações, é no teu coração que Jesus ministra hoje. É na tua vida que Ele traz orientação, é para o teu dia a dia que Ele traz caminho e direção. A pergunta é, vamos obedecê-lo? Nós vamos atender a voz de Jesus hoje? Não é Moisés que ministra mais ao nosso coração, é Jesus, é o Filho de Deus, é o Salvador. É Ele que ministra o nosso coração. É Ele que ministra o nosso coração. Fé, meus irmãos, é o caminho da obediência. É bem provável que o sinal mais verdadeiro de uma fé genuína seja a obediência. Aquela pessoa que conseguiu domar o seu coração e quebrantá-lo aos pés de Jesus. Essa pessoa tem uma experiência viva de fé. Uma experiência viva de fé. Moisés foi um bom líder, mas insuficiente. Hoje temos um líder, o qual o autor aos Hebreus chama de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o grande apóstolo. Apóstolo é aquele que tem uma missão. Aquele que tem uma missão. Hoje não existem mais apóstolos. Alguns se denominam, alguns tomam posse desse título.
Mas a era dos apóstolos terminou quando o último apóstolo morreu. Hoje nós somos continuadores de um trabalho que os apóstolos começaram. Mas Jesus é o grande apóstolo, porque ele assumiu uma missão que ninguém podia fazer. Ele entregou sua vida lá na cruz, por cada um de nós. Mas diz também que Jesus é sumo sacerdote, aquele que leva o nosso nome diante de Deus, intercede por nós, faz a oferta que nós não podemos fazer, ele fez com a sua vida, nos liga ao Pai. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o nosso líder agora. É Ele quem ministra o nosso coração. É a nossa vez de caminhar. Não podemos falhar. Não podemos perecer no meio do caminho. Só nos resta obedecer. A fé, meus irmãos, é o caminho da obediência. Nós precisamos ter consciência disso. Precisamos ter consciência disso. Você acha que haverá menos rigor para nós se nós não obedecermos? Hoje quem ministra ao nosso coração é o Rei dos Reis. É o Filho de Deus. Não haverá menos rigor para nós. Hebreus alerta o povo, porque hoje nós cremos, nós temos uma firme confissão naquele que tudo pode, naquele que nos salva das mãos do inimigo, daquele que nos tira das trevas, nos traz para a luz. Temos que caminhar em obediência. Temos que caminhar em obediência. Vamos ler então o que o autor aos Hebreus diz para esses leitores? O trecho que a gente ainda não leu, a partir do versículo 12. Olha, presta atenção no que ele está dizendo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Olha a exortação que ele faz. Ele usa o exemplo do povo de Deus, que foi ministrado por Moisés, mas não chegou aonde devia chegar. Para dizer agora, olha, tomem cuidado, precisamos ficar firmes. Quem ministra o nosso coração agora é Jesus. A Ele nós devemos obediência. O que Jesus tem falado na tua vida? Obedeça. Essa é a orientação que ele traz. Exortem mutuamente cada um, para que ninguém fique para trás, para que a gente vença as tentações, vença o pecado, para que a gente guarde firme até o fim a confissão que fizemos, a confiança no Senhor Jesus, não desfalecermos no caminho, não podemos. Não podemos desfalecer no meio do caminho. É um grande desafio, meus irmãos. Nossa mente ama os prazeres do mundo. Mas somos convidados a obedecer a Jesus. Obediência é sinal de fé verdadeira. Deixa eu lembrar alguns exemplos da Bíblia para vocês de obediência. Noé foi chamado a fazer uma grande tarefa. Deus incumbiu ele de construir uma arca. E o que ele fez? Construiu uma arca. Salvou a sua família, a si mesmo. Abraão, Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Saiu da sua terra, deixou a sua parentela. Davi nem tinha assumido o reinado ainda. Diante dele tinha um gigante, zombando do seu rei, zombando do seu Deus. Deus o capacitou e ele enfrentou o gigante. Noemi e Ruth ficaram viúvas
num tempo em que era difícil recomeçar como mulher, ficaram juntas em Deus, direcionadas por Deus, encontraram Boaz. Boaz salvou aquela geração, se tornou bisavô do rei Davi. Essas mulheres obedeceram. Nós temos Elias, que foi chamado como um profeta, provavelmente no tempo mais difícil do Antigo Testamento, para encarar o rei mais podre da história de Israel, Acaz. Um rei idólatra, se envolvia com prostitutas. Elias encarou, Elias foi, obedeceu. Nós temos Daniel, meus irmãos, que foi chamado num tempo de cativeiro para servir ao rei inimigo. E ali na corte estrangeira ele foi fiel ao seu Deus, ele obedeceu. Mandaram ele não orar, ele orou. Mandaram ele não cultivar a fé no seu Deus, ele cultivou. Mandaram seus amigos se prostrarem diante da figura de Nabucodonosor. Eles se recusaram. Eles não desobedeceram, eles obedeceram. Foram fiéis a Deus. Não posso deixar de citar também que José foi muito tentado a abandonar Maria. Lembram dessa história? E orientado por um anjo, José ouviu a direção de Deus. Não deixe Maria. Não tenha medo. O que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. José atendeu o pedido de Deus. Assumiu até a vergonha pública, mas obedeceu. Jesus, meus irmãos, foi chamado para caminhar num mundo que jaz no maligno e entregar a sua vida por pessoas pecadoras. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A fé é o caminho da obediência. Não há fé sem obediência. Não há fé com achismos. Mas não há, meus irmãos. Por isso a orientação que eu quero compartilhar com você hoje: se Deus te mandar ir, vá. Se Deus te mandar ficar, fique. Se Deus te mandar mudar, mude. Se Deus te mandar não entrar numa porta, não entre. Se Deus abrir uma porta e te mandar entrar, entre. Se Deus mandar você largar um vício, largue. Porque entre onde você está hoje e onde Deus quer te levar, meus irmãos, há um caminho de obediência. Com esse caminho Deus tem compromisso. Porque Deus está lá esperando a gente com bênçãos, com mel, com leite, com novos desafios, com lutas também, mas Deus está lá esperando a gente. Deus já está lá. Se perecermos no meio do caminho, não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. A fé é o caminho da obediência. Quantos que desfrutaram das bênçãos de Deus pereceram no deserto e não chegaram na terra prometida? É isso que Hebreus está dizendo aqui hoje, meus irmãos. Nós precisamos caminhar com Deus em obediência. Ouça o que Deus tem para a tua vida. Não ouse cultivar pecado. Não ouse cultivar o caminho da desobediência. Porque assim a gente vai deixar de desfrutar o que Deus tem para nós. Talvez a gente ainda não tenha chegado lá onde Deus quer que a gente chegue, porque não estamos caminhando em obediência. Eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar esse momento de reflexão. Perguntar para você: como é que está a tua vida com Deus? Tem obedecido a orientação do Senhor? Tem algo
Algo na tua caminhada, você olha e fala: eu estou desobedecendo o Senhor. Eu estou desobedecendo a Jesus. Isso aqui não pertence à minha caminhada com Deus. Isso aqui está fora. Tem algo te atrapalhando a chegar onde Deus quer te levar? O caminho da fé, meus irmãos, é o caminho da obediência. É o caminho da entrega. Diz Hebreus capítulo 11, nós não vamos chegar lá, que a fé é um salto no escuro, é a certeza de coisas que se não veem, a convicção de fatos que ainda não aconteceram. A gente espera, não aconteceu, mas a gente se entrega. Queria convidar você a uma caminhada de obediência, para que você não pereça no meio do caminho, para que você não perca o melhor que Deus tem para a tua vida, mas que você obedeça. É difícil obedecer, é difícil domar o coração, não é fácil, não é fácil. Mas chama o Espírito Santo para fazer isso. Chama o Espírito Santo para quebrantar o teu coração. O apóstolo Paulo, quando ele vai contar como foi a sua conversão, tem 2 relatos em Atos. O primeiro no capítulo 9, o segundo lá no capítulo 22. Quando ele vai recontar a sua conversão, ele diz assim, que Deus o derrubou como se ele fosse um boi bravo, um touro bravo. E ele usa esse exemplo para dizer que realmente é difícil a gente curvar o coração na presença de Deus. Não é fácil. Mas eu queria fazer esse convite para você hoje. Colocar o teu coração, a tua confissão, as tuas convicções, as tuas certezas, esperanças, naquele que é o nosso Senhor, naquele que ministra o nosso coração hoje, que é Jesus. Não feche os teus olhos. Converse